Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula no canal do Professor Raul e nesta aula de hoje falaremos sobre artigos. Isto mesmo, esta é a segunda classe de palavras trabalhada aqui no nosso canal. E você que ainda não é inscrito, aproveita, já vai se inscrevendo, deixa o seu like e compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais. Vamos começar a nossa aula definindo o que é artigo. Então, artigo é a palavra que antecede o substantivo, caracterizando. Vocês percebem, né? Uma definição bem básica, né? Artigo é a palavra que antecede o substantivo, caracterizando. No tocante à classificação, o artigo pode ser definido ou indefinido. Os artigos definidos são o, a, os, as. Já os indefinidos são uma, uns ou umas. O artigo definido é aquele que individualiza um ser específico dentro da espécie, tá bom? Ele individualiza, está referindo a aquele propriamente, determina um substantivo. Vamos entender melhor através dos exemplos. Quando eu digo, o menino pulou o muro. Veja só, quando eu digo o menino, eu estou individualizando este menino. É aquele menino. É um menino em especial, tá bom? Então, eu estou dizendo o menino. Propriamente, ali a gente tem, poderíamos dizer assim, que se tem conhecimento de quem foi o menino que pulou o muro. Quando você diz o gato é muito esperto, o gato, você individualizou o tal gato. Aí você diz, a menina brincava com a gata. A menina, você individualizou a menina. É uma menina em especial. E também individualizou a gata, certo? Não é qualquer gata, é a tal gata que você está falando. Isso já não acontece, essa individualização, essa determinação, já não vai acontecer com os artigos indefinidos. Porque olha só, gente, o que é um artigo indefinido? É aquele que caracteriza com imprecisão o substantivo. Ou seja, refere-se a um ser da espécie, a qualquer um. Não refere a um em especial, refere-se a qualquer um. Então veja só, um menino pulou o muro. Você sabe que pulou, certo? Sabe que foi um menino, mas qual dos meninos? Você não sabe. Você só deu aquela olhada e disse, um menino pulou o muro. Pronto. É impreciso. Quem foi o menino? Não sei. Tá? Um gato esperto pegou um rato. Olha aqui. Qual foi o gato? Um gato esperto aí. Mas você não sabe qual foi o gato. Que pegou um rato também com imprecisão. E aqui, olha só. Uma menina brincava com uma gata. Quem é a menina? Quem é a gata? Não sabemos. Então, vocês observam que os artigos indefinidos, eles caracterizam um substantivo, porém com imprecisão. Não caracteriza assim dizer, é aquele. Já os artigos definidos, esses sim, vão caracterizar com precisão. Vamos falar agora sobre o emprego do artigo definido. Ele é de uso obrigatório após o numeral ambos, certo? O artigo definido é de uso obrigatório após o numeral ambos. Vejamos o exemplo. O diretor convocou ambos os alunos. Veja aí.
depois do numeral ambos, é necessário você usar o artigo definido. Então, o diretor convocou ambos os alunos. Também de uso obrigatório, quando não se deseja repetir substantivo já mencionado. Se o substantivo já foi mencionado e você não quer repeti-lo, então é necessário utilizar aí o artigo definido, tá bom? Vejamos o exemplo. Comprei a calça preta e a branca. Veja aí, que está subentendida aqui, pessoal, nesse ponto está subentendida a palavra calça. O substantivo calça está aí subentendido. Porém, eu não quis repeti-lo, tá? Então, comprei a calça preta e a branca. Pronto, está resolvido. Uso obrigatório. Também de uso obrigatório antes de nomes de países, estados, continentes, acidentes geográficos como serras, rio, etc. Aí, olha só como exemplo, o Brasil, a Alemanha, o Canadá, o Saara, etc. Tá bom? Então aí, antes de nomes de países, estados, continentes, acidentes geográficos é uso obrigatório também. Também é de uso obrigatório na formação do grau superlativo relativo dos adjetivos. Vejamos o exemplo. Tive os professores mais competentes. Olha aqui, formamos aqui um grau superlativo relativo, né? Neste caso de superioridade. Então, tive os professores mais competentes. Uso obrigatório. Aí na formação do grau superlativo relativo dos adjetivos. Continuando aqui falando sobre o emprego do artigo definido, é de uso facultativo antes de nome próprio de pessoa ou antes de pronome possessivo. Tá bom, gente? Como assim facultativo, professor? Você usa se quiser. Se não quiser, não é necessário. Mas veja só, no caso de antes de nomes próprios, né, de pessoa. Carlos viaja amanhã. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. O Carlos viaja amanhã. Ambos estão corretos. Porém, aqui, pessoal, tem uma diferença. Quando eu digo Carlos viaja amanhã, indica que eu não tenho familiaridade com Carlos, não tenho intimidade com Carlos. E quando eu digo, o Carlos viaja amanhã, isso indica que eu tenho aí certa familiaridade com ele, certa intimidade, tá? Então, eu daria um conselho para vocês. Tem intimidade com a pessoa? Use o artigo. Se tem intimidade, use o artigo. Se não tem, não use. E pronto, está resolvido. Quanto a pronome possessivo, que também é de uso facultativo aqui, né? O artigo vai ser de uso facultativo. Olha só, levaram meu livro por engano. Levaram o meu livro por engano. Ambas estão corretas, né? Ambos os empregos aqui estão corretos. Aí você escolhe. Observação. Não se usa o artigo antes de nomes parentesco precedido de possessivo. Como assim, professor? Olha só. Foi passear com seu primo, indicando aqui parentesco. Então, se possessivo é facultativo, olha aqui. Seu é possessivo. Então, poderia usar, né, o artigo definido ou não. Mas, neste caso aqui, você não pode usá-lo de jeito nenhum. Por quê? Porque indica aí parentesco, tá bom? Então, evite. Olha aí, não se usa o artigo antes de nomes de parentesco precedidos de possessivos.
tá bom? Foi precedido aqui de possessivo? Foi. Vai utilizar o artigo? De jeito nenhum. Tá bom? Agora vamos falar sobre o uso proibido do artigo definido. É de uso proibido após o pronome relativo cujo, podendo ser cujo, cuja, cujos, cujas. Vamos ver um exemplo. Aquele é o homem cujo carro foi roubado. Aí tem pessoas que escrevem assim, ó. Às vezes você pode escrever assim, né? Aquele é o homem cujo o carro foi roubado. Simplesmente não existe isso aqui. É proibido, tá bom? É de uso proibido. É o homem cujo carro, não é cujo o carro, tá bom, gente? Antes de pronomes de tratamento, também deve ser evitado, né? Deve não, precisa, tem que ser evitado, porque é de uso proibido. Exemplo, Vossa Excelência viajará amanhã. Eu não posso dizer que a Vossa Excelência viajará amanhã. Então, estejam atentos a isso aí, certo? Para não correr o risco de cometer algum erro. Antes do pronome indefinido outro, outros, outrem, tá bom? Exemplo, alguns alunos saíram, outros chegaram. Então não posso dizer, ó, os outros chegaram, tá? É de uso proibido. Mais exemplos, tá? Ou mais pontos em que o artigo é definido antes de substantivos usados em sentido geral, tá? E indeterminado. Você usa aí um substantivo de maneira geral, indeterminada, e você não pode utilizar artigo definido aí antes. Veja, pobreza não é defeito. É um substantivo, eu utilizei aqui em forma geral e indeterminada, tá? Pobreza não é defeito, eu não posso dizer a pobreza, certo? E também em provérbios e máximas, né? Provérbios e máximas também não se usa artigo definido. Exemplo, amor com amor se paga. Amor com amor se paga. E não o amor com amor se paga, tá? É de uso proibido também nas máximas e provérbios. O artigo definido também é de uso proibido nos seguintes casos: antes da maioria dos nomes de cidades, né? Antes da maioria dos nomes de cidades, eu tomei como exemplo Roma, Curitiba, São Paulo, Salvador. Não se deve usar, né? Não se pode usar o artigo antes, né, dos nomes de cidade, da maioria delas. Antes de datas, também não é permitido o uso do artigo definido antes de datas, desde que não apareça a palavra dia. Se aparecer a palavra dia, aí vai ser, digamos assim, necessário usar. Mas não aparecendo a palavra dia, nunca deve ser usado artigo definido. Então, nasci em 26 de julho de 1960, por exemplo. Nasci em, olha aqui, antes de data, né? Agora, se eu dissesse nasci no dia, aí você ia observar que tinha a preposição no, que é a junção do artigo o, mais a preposição em, tá? Mas no caso, não aparecendo a palavra dia, nunca vai ser usado artigo definido. Após o pronome indefinido todo, o pronome indefinido todo, no sentido de qualquer. Por exemplo, ser feliz é sonho de todo jovem. Você não pode dizer que é de todo o jovem, certo? Então, ser feliz é sonho de todo jovem, de qualquer jovem. Esse todo está no sentido de qualquer. Claro que ser feliz é sonho de todos, não somente de jovens, né, mas de toda a humanidade. Mas assim, gente, é só para pegarmos ali como exemplo, tá? Gente, quanto ao emprego do artigo indefinido,
vejamos o seguinte. Deve-se usar o artigo para realçar um substantivo, artigo indefinido, tá? Para realçar um substantivo. Como exemplo, nós temos Pedro era um gênio. Se você falar que Pedro era gênio, todo mundo vai entender. Só que quando você diz que Pedro era um gênio, você enfatiza muito mais o substantivo gênio. Você realça, tá? Então, deve-se usar o artigo indefinido para realçar o substantivo. Um outro uso o artigo deve ser usado também para indicar arredondamento ou quantidade aproximada. Vejamos os dois exemplos aqui. Ele tem uns 40 anos e o outro, engordei uns 15 quilos. Você engordou aí e tal, não sabe exatamente quantos quilos, mas você supõe que engordou ali na faixa de 15. Então, você faz aí um arredondamento, tá? Engordei uns 15 quilos. Fez um arredondamento. Ou você olha para a pessoa e diz assim, deve ter uns 40 anos. É uma quantidade aproximada, tá, gente? Então, aí fizemos o uso, tá, do artigo indefinido. Vamos ver aqui agora, pessoal, algumas curiosidades. Veja só. Por identificar o gênero do substantivo, o artigo pode distinguir homônimos. Homônimos são palavras que são iguais ou na escrita ou na pronúncia, mas que têm significados diferentes, tá? E há os homônimos perfeitos também que têm pronúncia e escrita igual, né? Porém o significado é diferente. Mas veja só, de repente você vê a palavra grama e daí você não sabe se é grama peso ou se é grama relva. Mas quando você observa a presença aí do artigo, aí você consegue distinguir. Quando você fala o grama, você está falando propriamente de peso, né? Por exemplo, 1 quilograma. E quando você fala sobre a grama, você está falando sobre a relva. Pode dizer, a grama estava muito ruim, né? Poderia ser a grama de um campo de futebol, por exemplo, que estava ruim. Uma outra observação, o artigo serve para substantivar qualquer palavra. Exemplo, o mal. Mal é um advérbio, certo? Porém, quando nós colocamos aqui o artigo o, né? Aí você diz o mal, aí ele deixa de ser um advérbio e passa a ser um substantivo. Mesma coisa acontecendo com o bem, tá? O bem, aí você observa, não é mais um advérbio, é um substantivo. Por quê? Porque isso aqui é substantivo essa palavra. A mesma coisa que com porquê, que nós já vimos que esse porquê aqui é substantivo. Certinho? Senhor, senhora, senhorita, dona, podem ser precedidos de artigo. Daí eu posso dizer, a senhora está bem? Então veja aí, tá, pessoal? Se o pronome outros tiver sentido determinado, usa-se o artigo. Eu digo, os outros alunos já concluíram. Esse outros aqui tem sentido determinado. Quem são os outros alunos, né? Alguém está falando ali de alguns alunos que já concluíram. E eu digo, os outros já concluíram. Então, quem está ouvindo sabe de quem estamos falando, tá? Se o nome da cidade estiver qualificado, usa-se o artigo. Lembra que falamos que antes de nomes de cidades não se deve usar? Então, no caso, estudei a Roma dos Césares. Neste caso, olha que Roma está classificada. Qual é a Roma que eu estudei? Foi a Roma dos Césares. Então, deve-se usar o artigo. Se a cidade estiver qualificada. Mais curiosidades. Nomes de cidades que têm origem em substantivos comuns.
recebem o artigo. Por exemplo, o Recife, o Rio de Janeiro, porque tem origem aí em substantivos comuns. Se a data mencionada for comemorativa e se houver intenção de destacar o objetivo da comemoração, usa-se o artigo. Exemplo, o 24 de junho é sempre festivo no Nordeste. Ou seja, essa data comemorativa aqui, olha só, teve a intenção, né? Nós tivemos a intenção de destacar o objetivo da comemoração, tá? Então, o artigo foi colocado aqui antes da data, né? Porque nós vimos que não se deve usar o artigo antes da data, lembram, não é mesmo? Mas, se for uma data comemorativa e houver intenção de destacar o objetivo da comemoração, aí você deve usar o artigo. Pessoal, só um lembretezinho e tenham cuidado, porque após o pronome indefinido todo, nós vimos anteriormente que deve-se evitar artigo definido o se o pronome estiver no sentido de qualquer. Vamos analisar essas duas orações. O aluno leu todo o romance e o aluno leu todo romance. Qual a diferença que há? Quando eu digo, por exemplo, que o aluno leu todo o romance, eu estou falando de um romance em especial que o aluno estava lendo. Leu todo o romance. Mas quando eu digo que ele leu todo o romance, quer dizer, ele leu qualquer romance. Ou ele leu todos os romances. E se nós disséssemos leu todos os romances existentes, isso seria impossível, né? Mas seria essa a ideia aqui dentro. Então veja a grande diferença, ó. Leu todo o romance, quer dizer, leu o romance inteiro, mas um único romance. E aqui, pessoal, uma última observação. Há alguns países que não aceitam, né, o uso do artigo, não aceita ser precedido pelo artigo definido. Entre eles, nós podemos citar Portugal, Cabo Verde, Angola, etc. Tá bom?